Iniciando gravação, Ibovespa, mini índice em relação ao dia 21 de maio. Vamos lá. Eu já estava um bom tempo sem fazer os estudos, né? Eu terminei a minha posição, mais ou menos, acho que foi aqui. E estava esperando uma oportunidade para poder entrar novamente no mini índice, né? No Ibovespa, né? Pelo mini índice, né? Então esse era o gráfico que eu tinha, tá? Então eu vou afastar um pouquinho. Olha, eu tinha uma LTB traçada aqui em vermelho, tá? O preço tava lá e caiu, tava lá e caiu, bateu lá. Eu tava esperando essa junção aqui, né, para ver o que queria acontecer. E ontem ele deu um candle de baixa, exatamente nessa linha vermelha aqui, ó, tá? Nessa linha de tendência aqui. Até não é nenhuma linha de, não é nenhuma LTB, é uma linha, né? Uma linha de tendência. Então ela estava traçada, tá? E junto com ela eu tinha outra linha de retorno também, olha, essa aqui. Então eu tinha essa passando aqui e eu tinha essa passando aqui. Mesma coisa, tá? O preço começou aqui, ó, bateu aqui, recuou. Olha só o que acontece com a linha de retorno, ó. Sempre quando chega nela ou chega perto, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, chegou perto com o poder das duplas, ó. Isso aqui é um setup de venda, tá pertinho da linha de retorno. Olha o que aconteceu, recuou um pouquinho, tá? E agora dessa vez ele ficou lambendo a linha de retorno. Quando chegou perto da outra linha de retorno vermelha maior, o gráfico ele deu uma porrada, tá? Então eu já estava esperando já uma oportunidade de compra, um recuo nessa região, tá? Justamente por causa dessa, eu acho que fala interseção, né, entre essas linhas aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, que poderia acontecer alguma coisa, tá? Então o Ibov começou a recuar. Agora vamos lá. O Ibovespa ontem, olha a barra que ele fez, olha, ele fez uma barra vermelha forte, tá? Sendo que essa barra encobriu, olha isso aqui, cinco candles. Ela encobriu 5 candles, então isso mostra, tá, uma chance maior da gente ter um recuo. Então a média de 8 ainda, olha, aqui, ó, segue apontada para cima. A média de 20 também segue apontada para cima, tá? O que eu fiz aqui ontem nessa mínima aqui? Eu aproveitei, espalhei ordens aqui. Eu vou mostrar no MetaTrader, tá? Comecei a fazer minha compra por aqui, depois eu vou explicar. E nesse ponto aqui dessa barra aqui, aonde que o Ibovespa ele está? Olha, ele está justamente, deixa eu aumentar aqui, ó, na máxima histórica. Olha isso aqui. Só que eu não consigo saber
aqui ó, máxima histórica, tá? Eu não consigo saber se isso vai ser um pullback, tá? Ou seja, ele veio, rompeu a máxima histórica que está aqui nessa região, e isso está sendo um pullback mais ou menos por aqui, ó. Ou se ele vai fazer uma correção um pouquinho mais profunda. A gente não consegue saber isso, ó. Se ele vai vir aqui, por exemplo, ó, essa região aqui é uma região muito boa, tá? É 1/3 dessa correção toda, ó. Ele pode fazer isso aqui, ó, vir corrigindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Tá? Por que eu marquei 1/3? Porque quando o mercado está forte, ele não chega a aprofundar uma correção de 50%, ele corrige 1/3. Tá? Então olha isso aqui, ó. Essa pernada aqui, vou marcar em preto, ó. Começando daqui, veio e corrigiu 1/3. Aonde? Em topo anterior. Isso aqui é 1/3 de correção. Essa pernada aqui, ela veio e corrigiu um pouquinho menos que 1/3. E essa aqui, ó, ela já está no 1/3. Então, olha só o que eu tenho. Pernada de branco corrigiu um pouquinho menos que 1/3. Pernada de preto corrigiu 1/3 e subiu. E pernada azul corrigiu, está corrigindo agora 1/3. Como o mercado ele vem desde lá de baixo, olha, o que ele pode fazer? Já que ele bateu nessa região muito forte aqui, ele pode subir, 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 subir e fazer agora uma correção de 1/3, ó. Um alvo no Ibovespa, tá? 134.500. Só que para ele corrigir isso aqui, ele vai passar muito aperto, tá? Porque é muita zona de suporte que tem aqui no meio. Tanto é que ontem ele já corrigiu 1/3 dessa pernada em azul e já bateu, ó, na máxima histórica, né? E num 1/3 de correção. Então ele desce mais um pouquinho, a média de 20 já vai estar em cima aqui. Aí já tem 50% dessa pernada, que é um ponto que ele segura normalmente, né? Passou mais um pouquinho, tem esse topo anterior aqui. Então é uma região de muito suporte, muito suporte, tá? Então vamos ver o que o Ibovespa vai fazer. Seria legal se ele já pegasse já aqui, olha, já desse um candle assim, olha, mostrando que isso aqui é uma agora que antigamente isso aqui, olha, era uma resistência. Agora na volta, tá, virou um suporte. Seria bom ele segurar aqui, ou ele ficar zanzando nessa área aqui, alguma coisa assim, ó. Tá? O fato é que nós estamos em tendência de alta e a correção de pernadas que o Ibovespa vem fazendo, ele já fez ontem, olha, 1/3, ele fez 1/3 dessa pernadinha de ontem. Tá, vamos dar uma olhada no mini índice aqui. Já o mini índice, olha só o que ele tem aqui, tá?
nessa região marcada em azul. Deixa eu até pintar ela. Se bem que eu não vou pintar não, deixa assim, peraí. Olha isso aqui, olha essa região aqui, ó. Já o mini índice, ele tem uma correção aproximada de 50%, tá? Essa correção aqui, olha, foi de 50% dessa pernada, ó. E aqui, o que que eu fiz? Eu marquei os 50% que está aqui, que não dá para enxergar. Aqui eu marquei 4.000 pontos, tá? Que é uma região que ele fica consolidado. E eu marquei o topo anterior também, que está aqui. E a média de 20, olha, passando aqui. Então, olha que zona de suporte que o mini índice vai passar agora. Tá, então vai ser difícil ele romper isso. Tá, e se ele romper um pouquinho mais para baixo aqui, ele chega no 1/3 da pernada completa. Olha aqui, ó. Que é a pernada completa e topo anterior. É isso aqui, ó. Deixa eu até escrever. Então, olha o que eu tenho aqui, olha. Tá? Duas regiões muito boas de compra. A primeira em azul. Topo anterior, 50% dessa pernada curta, 4.000 pontos e MMA 20, que é essa média em azul. Se ele aprofundar a correção, tá? Eu tenho aqui essa em amarelo, que é topo anterior, média de 200 e 1/3 de correção dessa pernada toda. Então, eu tenho 2 pontos aqui de compra no mini índice. Já comecei a comprar na região em azul e se ele aprofundar a queda, vou tentar comprar nessa região em amarelo aqui também. Isso se ele vier até aqui, isso se ele não segurar nessa região em azul, né? Que essa região em azul aqui é o topo histórico no Ibovespa, né? Esse aqui é o topo histórico. Tá, então, por falar em compras aqui, que eu comecei a comprar, o que eu fiz ontem, ó? Eu espalhei ordens ontem aqui. Ontem eu deixei uma ordem aqui, ó, de meio. Aqui, opa, peraí. Deixei uma ordem de meio nessa região aqui. Ele pegou ela, ó, meio contrato. Deixei uma de meio aqui, não pegou. E deixei outra de meio aqui. Eu espalhei essas ordens de compra, tá? Então ele veio e pegou apenas essa ordem. O meu interesse era comprar um contrato e meio. Aonde? Nessa região, ó. Nessa região aqui em azul. Tá? Só que ele só pegou meio. Eu vou seguir o plano, tá? Eu vou deixar mais 2 ordens aqui hoje de meio, mais ou menos nessa região, até 138,5. O interessante seria ele já abrir com um gap de baixa, porque já pegaria a minha ordem, né? E faria alguma coisa assim, ó. Abriria com gap de baixa, faria um fundo e já subiria para fechar. Mas a gente sabe que o mercado faz o que ele quer, né? Bom, vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Vamos ver se a gente vê algum setup, alguma coisa. Ah, ó, aqui, ó, 60 minutos eu já esperava isso, tá? Eu tinha marcado aqui uma região, ó, olha que interessante, de topo. Foi esse primeiro topo aqui, ó. Olha como que eu já esperava isso, tá? O mini índice ele tentou romper o topo, não conseguiu e voltou.
fazer certinho aqui. E voltou. Ele vai de novo. Tenta romper o topo com essa barra partindo da 20 aqui, ó. Parece uma barra de exaustão. Tá, isso parece uma barra de exaustão. Falha. E desce, ó. Tá? Então isso aqui é um rompimento falso. Ocorreu o rompimento falso, que ele vai buscar a outra extremidade, né? A outra extremidade aqui com bastante suporte, olha, é essa região aqui. Olha aqui, ó. Quantos toques aqui, ó. Então eu espalhei minhas ordens, comecei a espalhar ordens aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, né, de um contrato e meio. Então eu já estava esperando esse rompimento falso. E além de tudo isso, ó, eu tinha uma cunha também, né? A cunha, ela reforça a análise, né? Ó. Olha aqui. Eu tinha uma cunha nos 60 minutos, olha aí. Tá vendo? Rompeu a cunha, veio buscar a base, mais ou menos aqui, ó, nessa região, que é onde que eu comecei a fazer a compra. E aqui, ó, mais ou menos, ó. Então a compra vai ficar aqui, ó. Meio já comprei. Vamos ver se eu consigo completar essas compras nessa região, né? Se ele for ficar zigue-zagueando aqui, né, e depois para poder subir, né, que normalmente, né, numa tendência de alta, o repique máximo, tá, a correção máxima é até a média de 200 dos 60 minutos. Então nós chegamos nela, ó. Então vai ser um ponto bem crucial aqui para a gente poder ver o que o mini índice vai fazer. Tá? Eu venho analisando o gráfico semanal, o diário 60, né? Então ontem eu fiz uma análise do semanal. Eu vou até pegar aqui, olha, que eu já estava esperando uma correção. Essa foi minha análise ontem, olha, do semanal. Tá? Semanal em tendência de alta, testando essa linha de tendência aqui, olha onde que ele está, o semanal. Mas testando o topo histórico. Tá, por que eu coloquei topo histórico? Porque o gráfico ainda, ele fez a semana positiva, ele poderia, nessa semana que ele está aqui, ó, ele pode deixar um exemplo só pavio aqui para cima e começar a fazer vermelhinho aqui, ó, para testar o topo histórico. E foi o que aconteceu, né? Ele parou exatamente no topo histórico, ó. Isso aqui, ó. Topo histórico, tá? Então a minha análise de ontem é essa, semanal com tendência de alta, mais forte, testando LTBI um pouco longe da média de 20, ó. Tá, essa foi o semanal. Ontem eu fiz a análise do diário, tendência de alta, mas já um pouquinho afastado da média de 20, um pullback, né, que seria isso, seria extremamente saudável, um pullback nessa região para cá. Tá, em tendência de alta também. E a dos 60 minutos, ó, 60 minutos eu marquei essa barra aqui, essa barra amarela, uma suposta barra de exaustão partindo da média de 20, isso foi ontem, tá? E eu já tinha a cunha também traçada, olha a cunha aqui, ó. Tá, nós estamos em tendência de alta, só que os 60 minutos ele já mostra um sinal de exaustão, né? Junto com um candle partindo da média de 20 e a cunha reforça essa cunha de alta, ela reforça uma queda, é uma cunha de baixa, essa cunha de baixa reforça a queda e o gráfico desceu para essa região aqui. Comecei a fazer minha compra aqui, ó.
e vou tentar fazer mais compras por aqui também, tá? E agora a gente vai ver que o mini índice ele vai aprontar aí. Tinha oportunidade de fazer venda nessa região, eu não fiz porque o mercado ele estava muito forte, então é melhor eu esperar uma correção, tá, para poder entrar comprado do que vender no mercado forte. Sabe lá onde que ele vai parar, né? Pelos 60 minutos, né? Ele faz candlezinhos pequenininhos aqui, ó. Parece que está querendo fazer um fundo aqui, né? Ele faz uma batida forte, está longe da média de 20, né? Candlezinhos pequenininhos com uma distância para a média de 20 pode significar fundo, então isso aqui pode fazer uma subida. E no momento eu não tenho interesse em estar largando a posição agora, tá? O meu interesse é tentar subir pelo menos até aqui, para começar a largar alguma coisa, tá? Porque a gente está no mês de maio, ele é um mês de tendência. Aproveitando o gráfico diário, né? A gente está em tendência de alta. Então, o que eu tenho para hoje seria isso. Já esperava essa correção, visto a imagem que eu postei aqui. E de acordo com essa correção eu tenho que agir. Comecei a comprar aqui e vou tentar comprar mais um contrato hoje nessa região aqui, se ele ficar por aqui, tá? Então o que eu tenho para hoje seria isso.